Bora pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário. Eu sei que eu estou farrapando bastante, mas logo a gente bota a rotina em dia. Bem, a primeira coisa que aconteceu esses dias que a gente não se falou foi a bendita portaria da PF 18.988, que na verdade não teve modificação nenhuma, só anunciar que agora o CR vai passar para... Agora não, né? Que está em evolução e que no futuro o CR vai passar para a Polícia Federal e vai se chamar CRPF para pessoa física e CRPJ para pessoa jurídica. Os prazos continuam mesmo. Depois a gente vai voltar nesse assunto aqui. Inclusive, como vocês sabem, a gente vai ler a título de registro aqui para ficar no canal. No futuro, quem quiser voltar aí e saber o que danado é essa portaria vai descobrir que não é nada, mas vai ficar o registro documentário aí. Agora, o que eu quero falar com vocês hoje é o cúmulo do absurdo. Vocês lembram que há um tempo atrás eu disse, já cansei de dizer isso aqui várias vezes, as armas são a primeira linha de resistência do cidadão contra os avanços do Estado. Aí, por que isso? É para ter alguma resistência violenta? Não, é porque simplesmente há uma tensão entre a sociedade, desde sempre, desde que fundaram o Estado é assim. O Estado quer avançar nos direitos particulares, do patrimônio, na vida privada, e os cidadãos, obviamente, cedem parte dessas liberdades e desse patrimônio em razão do funcionamento do Estado, que, como qualquer outra empresa, tem custo, e para funcionar e manter regras coletivas, né, precisa, obviamente, ter que manter os custos desse funcionamento, né? Então, o Estado, naturalmente, precisa de recursos. Tudo bem, qualquer empresa precisa, qualquer departamento, uma casa precisa para ser mantida, mas às vezes o Estado quer avançar demais no patrimônio e nas liberdades particulares. Normalmente os estados comunistas, né, que não têm limites, e a gente está vendo isso hoje, inclusive com o meme aí do ministro da Justiça, que é fruto e reflexo do comportamento do ministro, de querer taxar. Vocês lembram que disseram que não ia taxar as comprinhas importadas aí das blusinhas, a taxinha das blusinhas. Não, a gente não vai taxar, a gente não vai tributar, minha filha compra, minha mãe compra, minha mulher compra, não sei quem lá compra, a gente também compra, ninguém vai taxar isso, porque é isso. Queriam inicialmente colocar um imposto de 90%, 92% se eu não me engano, e colocaram para as compras acima de $50. Mas aí fizeram a ressalva, não vamos colocar imposto nas compras de $50, porque isso é uma coisa barata, é só bugiganga, né? É uma blusa, é um batom, é um brinquedinho, é alguma... Não, ninguém vai colocar imposto disso. Apertou, conversou para lá, forçou com o Congresso, foi para não sei quem, não sei para onde, e terminou que, no fim das contas, vamos colocar só um ICMSzinho, um CLSzinho, coisa de 20%, isso não dói em ninguém, né? E aí foi taxado as blusinhas que ninguém ia, que havia a promessa que não seria taxado. Pois bem, taxado, ó, eita. Então, o que é que acontece? Inicialmente era um imposto de 90%, inclusive para as compras abaixo de $50, e terminou em 20%. Pelo menos essa é a promessa para ser cobrada agora no começo de agosto, 2, se eu não me engano. Então, mais um imposto criado aí para compras abaixo de $50. E o que é que isso tem a ver com a conversa de armas? Pois bem, tem a ver o seguinte: lembra quando a gente dizia lá no começo do ano, olha pessoal, não é sobre armas, não avancem, não causem. Inclusive a gente teve um exemplo recente, quem vai contra o Estado, teve o evento de Trump aqui, tem aquele fim certo. É difícil uma revolução onde a população sobreponha o Estado. Por quê? Porque o Estado tem poderes ilimitados, e principalmente de exercício de autorização de exercício de violência. Então, a manutenção das armas não é para que se cause nenhuma resistência armada, muito pelo contrário, é um simples tensionamento ali. Eu não vou avançar porque a população pode não gostar, e a população obviamente tem todo o direito de exercer esporte, se defender, né? Mas desde que não cause nenhum crime contra o Estado, obviamente. Mas bem, como eu disse, as armas é a primeira linha de resistência, já foi taxado as blusinhas, e agora, salvo engano ontem, pelo menos eu vi ontem, mas ontem eu já vi tarde, vem o nosso presidente declarado aí, proclamado pelo TSE, e quer avançar sobre aquilo que a gente já disse anteriormente, que é
a propriedade privada, o patrimônio. A gente vai ouvir aqui o que esse camarada tem a dizer, porque é tão absurdo isso. 40%. É tão absurdo isso que, se a gente não entender a situação atual e não convencer nossos políticos, eu sempre disse, o problema é criado pela política e o rito processual para se resolver as coisas não pode ser outro. Se o problema é criado pela política, a gente tem que resolver pela política, não é por outro caminho. Então, se a gente não cobrar nossos políticos para criar resistência sobre esse avanço do Estado, representado aqui pelo descondenado, né, proclamado eleito aí pelo TSE, se a gente não criar resistência, não colocar, impuser que nossos políticos lá do Congresso imponham resistência ao descondenado, escrevam o que eu estou dizendo, em 5 anos, não vai mais, em 5 anos o Estado brasileiro vai ser irreconhecível para nós que vivemos hoje. Nós vamos viver numa situação completamente diferente com relação às liberdades e o patrimônio. Veja o que ele diz aqui, vou tocar do começo. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa... Pois é, nos Estados Unidos 40% é pago de imposto sobre a herança. Primeiro que não são todas as heranças que pagam 40%. E depois, que é o principal, isso faria pouca diferença se o ambiente de negócios do Brasil tivesse a mesma capacidade de geração de riqueza do ambiente americano. Não precisa dizer que nos Estados Unidos o pessoal ganha por dia o que aqui se ganha praticamente por quinzena. Um dia de trabalho de um funcionário braçal nos Estados Unidos equivale a $600. O camarada trabalha 12 horas, ganha lá seus 120, 115 dólares por dia, vai aí a quase R$600, se não passar. Então, afora isso, há outras formas de compensar esse tributo que é cobrado em excesso na transmissão por causas mortes. Como, por exemplo, todo mundo aqui sabe que IPVA se paga 4% do carro todo ano. Tem uma progressão, uma tabela de regressão. Carro elétrico, pelo menos aqui em Pernambuco, está com a alíquota isenta, carro híbrido, se eu não me engano, paga 1,5% e por aí vai. Mas normalmente carros pagam 4% do valor venal todo ano de IPVA. Lá não tem isso, você paga uma taxa quando negocia o carro, uma vez e acabou-se. E por aí vai, tem outros impostos que você simplesmente não paga, porque há moeda circulante. Então, quando se taxa patrimônio por transferência, é justamente para compensar o que não se cobrou durante a vida e autorizou e permitiu que a pessoa crescesse, enriquecesse, se tornasse bem de vida. Mas isso não é o pior não, o pior ainda vem, repara. Se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios. De fato, isso é uma cultura americana, eles têm o costume de retornar a capital para os locais onde passaram. O camarada estudou numa faculdade, ele vai lá, ficou rico, milionário, faz lá uma doação para aquela faculdade. Passou numa corporação, precisou de um hospital, vai lá e faz uma doação. E para um museu, vai lá e dá um acervo que ele tinha. Isso é comum de fato, não é tão estapafúrdio. Funda uma biblioteca, funda um teatro na cidade natal como retribuição ao que recebeu em lucro. E isso é comum, uma escola, isso é comum. Não é cultura da gente aqui, justamente porque a gente não tem circulante, dinheiro, capital, circulante fácil. A gente não enriquece facilmente aqui. A renda, a riqueza do brasileiro é concentrada em uma camada pequeniníssima, 1%, 2%, 3% da população. Lá não, a classe média é grande, é diferente. Vamos para frente aqui. Para fundações, aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto de sobre herança... Mais uma mentira do descondenado. Todo mundo viu agora na questão do Rio Grande do Sul que diversas pessoas, multimilionários e bilionários, doaram capital, esforço, trabalho, equipe, pessoal, para tentar mitigar a catástrofe lá do Rio Grande do Sul. Então,
não é tão verdade quando esse camarada diz que no Brasil não se dá, a população não se comove, não doa recursos a outros. Não, não é verdade. Isso acontece também no Brasil. Talvez não na quantidade, no tamanho que aconteça lá nos Estados Unidos, no volume que as coisas acontecem lá nos Estados Unidos, até porque o volume de riqueza dos Estados Unidos o PIB é muito maior do que o nosso, quase 8 vezes maior do que o nosso, e obviamente a riqueza circulante, apesar da população ser quase a mesma, são 250, 260 milhões, aqui 215, então a população é quase a mesma, mas eles são quase 8 vezes mais ricos do que nós, porque o ambiente de negócio é muito mais fácil lá, né? Então vamos. É só 4%. Então a pessoa não tem... A reclamação dele aqui é que o imposto de transmissão causa mortes é de 4% no Brasil. Quando uma pessoa morre, ao transferir o patrimônio para os herdeiros, cobra-se 4%. Aqui em Pernambuco são 8%. Interesse em devolver o patrimônio dele. E nos Estados Unidos... Repara, eu vou botar no finalzinho, repara o que ele diz no finalzinho, que é o mais importante. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. E nos Estados Unidos... A pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Eu não vou dizer um palavrão agora para não ter que editar e botar um bip. Mas devolver, o correto é se devolver a quem trabalhou. Quem gerou o patrimônio foi o morto, o de cujos. Só que morto no país, no Brasil, não tem personalidade jurídica depois que liquida o espólio, que faz a partilha. Então não dá para devolver nada morto. E obviamente se devolve aos herdeiros que ajudaram a construir aquele patrimônio, em regra, salvo raras exceções, né? Então a única pessoa que seria titular da devolução desses recursos é a própria família. Por quê? Porque contribuiu com o trabalho para gerar essa riqueza, né? Agora, vejam como pensa a cabeça de um comunista descondenado, porque isso é fato, né? Ele foi descondenado para concorrer à eleição. Um ex-presidiário que foi condenado por corrupção, né? Teve as condenações anuladas para concorrer à eleição. Ele pensa que todo o recurso do outro, que o outro trabalha. Então a cabeça dele pensa dessa forma, em que você trabalha e depois tem que devolver para ele, que é o titular do Estado hoje, o fruto do seu trabalho, da sua vida de trabalho. E aí vem o alerta mais uma vez. Eu comecei o vídeo dizendo que em 5 anos o Estado brasileiro seria irreconhecível se a gente não desse um freio hoje nessa situação. Reparem, lembra da história das blusinhas, que ia ser 92%, inclusive para compras abaixo de $50? Pois bem, o que é que ele está pleiteando hoje aqui? 40% de imposto de transmissão causas mortes, ITCMD, doação e causas mortes, ITCMD. Pois bem, não vai me surpreender se esse imposto passar com alíquota, tiver alíquota majorada para no mínimo uns 15 ou 20%. Aí vão dizer 40, mas 40 é um absurdo, 40 é impossível, isso é um confisco, uma expropriação, e não dá para ser 40. Ah, vamos negociar, bota 10, bota 15, bota 20, pronto, passa 20. Vocês acham que isso realmente não vai acontecer? 20% do que você trabalha, provavelmente, muito provavelmente, vai ser taxado com imposto de transmissão causas mortes, entendeu? Então, isso é um confisco. Lembrem-se que Tiradentes foi esquartejado por resistir a um imposto da coroa que era de 20%. A Inconfidência Mineira foi justamente por conta disso. Imposto de 20% sobre o patrimônio, sobre o trabalho, 20%, e era taxa única, 20%, só se pagava 20%. Houve a Inconfidência Mineira. Hoje já se paga quase 50%, 49% lá vai, né, por mês, em razão de impostos embutidos, impostos recolhimento direto e por aí vai. Hoje a gente já paga quase 50%. E ainda vinha um imposto de transmissão, causas mortes, ITCMD, com a alíquota proposta de 40%. Nós somos escravos do Estado. Nós somos escravos de uma pessoa que foi condenada por corrupção, que passou quase 2 anos na prisão, tem amigos no STF porque os indicou e foi descondenado, teve as condenações anuladas para concorrer à eleição e propor uma medida desse tipo, uma medida de
imposto de transmissão causas morte de 40%. Para no fim das contas, quando fizer a negociação, ficar em 15, 20. Então, pessoal, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que abrir o olho e parar de pensar na vida privada e seguir o caminho da vida pública, porque se a gente não fizer isso, vai vir políticos feito esse camarada, feito o CAD, e aí vai justamente taxar nosso trabalho, né? Vai tributar nosso trabalho e seremos sempre escravos do Estado, né? Era isso que eu queria dizer por hoje, o vídeo já passou, mas é porque realmente você trabalhar a vida todinha para na hora que você morrer, que seus filhos iriam gozar do trabalho, que inclusive contribuíram para acrescentar, ser taxado pelo governo numa margem de 40%, isso é o cúmulo do absurdo, especialmente para o Brasil, que já taxa 50% praticamente de impostos diretos e indiretos na fonte, porque é funcionário público sabe aí, ou impostos indiretos tributados inclusive sobre itens da cesta básica, como arroz, feijão, carne, entendeu? Inclusive querendo fazer uma diferenciação de carne de primeira e carne de segunda. O rico pode comprar uma picanha, agora aquela carne de osso para fazer sopa, não, essa daí por enquanto não precisa taxar não, por enquanto não precisa taxar não. Pessoal, a gente tem que abrir o olho. Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal. Um abraço, tchau!